Bom, vocês já perceberam que a gente continua aqui na FEICORT, feira que retorna após 10 anos e ela volta justamente para Presidente Prudente, onde nós temos o maior plantel do estado, com mais de 1,5 milhão de cabeças. E é muito importante a gente falar sobre sustentabilidade. Para falar de sustentabilidade com profundidade, com conhecimento, ninguém é melhor do que Francisco Maturro, que é presidente da rede ILPF. E é sempre um grande prazer ter esse momento de prosa com você aqui, viu, Chiquinho? Chiquinho, não há dúvidas, não há como questionar a sustentabilidade da produção brasileira, principalmente da pecuária brasileira. A gente vem mostrando ao mundo o quanto somos de fato sustentáveis, mas não na teoria, mas sim na prática. A gente vem demonstrando isso ano a ano. Queria que você falasse um pouquinho como estão os trabalhos da rede ILPF e o que ela tem conseguido para a gente. Bom, a primeira coisa que nós temos que fazer é separar o pecuarista do agricultor, né? Porque hoje ele é um agropecuarista ambientalista. Todos nós fazemos preservação. Primeiro que nós temos um código florestal absolutamente rigoroso. É o melhor código florestal do mundo. É o mais rigoroso do mundo, né? Ele é o mais rigoroso do mundo. E foi um código elaborado a muitas mãos, com muitas audiências públicas pelo país inteiro. Foi difícil fazer. Ele é tão bom, Cláudio, mas ele é tão bom que ele não contentou todo mundo. Então não houve perdedor. Quando há um perdedor, tem um ganhador. Sim. E a outra parte fica isolada. Não, todo mundo cedeu e todo mundo concordou. O Brasil, que já preserva grande parte do seu território, praticamente 2/3 do território é preservado naturalmente, começa a crescer nas áreas de preservação permanente, começa a crescer nas áreas de reserva legal, e o Brasil faz isso de forma voluntária. É o único setor da economia que disponibiliza 20% na Mata Atlântica, 35% no bioma cerrado e 80% do bioma amazônico. O restante nós não podemos, essa parte nós não podemos mexer. E nós não queremos mexer. E nem precisa mexer. Não precisa mexer. Porque essa lei é tão rigorosa e hoje, para mim e para os agricultores desse país inteiro, é uma lei que podia jogar fora. É mais ou menos como a lei do cinto de segurança, que um dia foi lei, a gente tinha preocupação ao ver um guarda afivelava o cinto e tal. Hoje é natural, né? Pode jogar fora essa lei. Nenhuma criança entra num carro hoje sem afivelar o cinto. Virou um hábito. Virou consciência. Então, a preservação no Brasil é por consciência e não mais por lei. A gente quer preservar as nascentes, os cursos d'água, a gente quer preservar, a gente precisa preservar. O meio urbano começa devagarinho a entender a importância do campo, porque a água é fabricada no campo. A cidade normalmente sepulta as nascentes. E o campo preserva as nascentes. Imagine você em Presidente Prudente ou em São Paulo, capital, quantas nascentes estão cobertas por cimento, por asfalto, por edifícios. Estão cobertas. E tinha um termo antigamente que os fazendeiros falavam assim, nossa, precisa cercar a nascente. Porque naquela época, antes de ter essa regulamentação toda, que ele tinha o cuidado de cercar a nascente justamente para preservar. Pois é, cercava a nascente para preservar, para que ele tivesse água. Mas a água que se consome no meio urbano é produzida onde? No campo. O país hoje, 87% da população é urbana. No estado de São Paulo, 95% da população é urbana. Então nós somos poucos para produzir para muitos. E nós não queremos, os produtores, os proprietários, não querem deixar para os seus filhos, para os seus netos, para as gerações futuras, uma propriedade pior do que ele encontrou. Ele quer deixar melhor. Sempre melhorando. Com preservação. E aí entra a integração lavoura, pecuária, floresta. Nós estamos aqui numa região de solo muito sensível, de baixa precipitação pluviométrica, é uma região, é característica da região, tanto que já foi a maior região produtora de algodão do mundo, aqui essa região. É uma novidade. Sim, porque aqui, pelo clima, tem algodão de fibra longa. Esse algodão já não está aqui por uma questão só, não havia segurança jurídica. Com a lei da regularização fundiária, que predomina o Pontal,
essa região passa a ter a segurança jurídica, os proprietários assentados ou proprietários maiores, menores, estão recebendo a sua sagrada escritura, não fazendo definitivo. Título de propriedade. Título de propriedade definitivo. Propriedade, não fazendo nenhuma comparação com a sagrada escritura, sim, mas para quem recebe a escritura da sua propriedade é uma sagrada escritura. Sim. Aí ele tem coragem de investir, ele tem coragem de avançar, ele acessa crédito no sistema financeiro, ele tem uma propriedade. Ele não precisa mais estar na pessoa física com uma conta no banco, ele pode ter a conta na pessoa jurídica. Então ele passa a existir. Existir, ele sempre existiu, mas sempre com uma certa insegurança. Agora, entra a integração lavoura, pecuária e floresta, que em regiões de solo sensível, que é o que predomina no país inteiro, nós podemos falar em 90 a 100 milhões de hectares com algum nível de degradação. Veja que isso é muito maior do que a área que nós cultivamos no país todo, de pastagens degradadas, com baixa produtividade, baixa capacidade de suporte de animais e ainda poluindo rios, levando nutrientes embora, levando o solo embora para os cursos d'água, que nós não queremos. O mundo não quer isso. Nós queremos menos ainda, nós precisamos da água. Exatamente. Então, a ILPF faz isso, é difusão do sistema. Fizemos ainda na nossa gestão, à frente da Secretaria de Agricultura, que o secretário Guilherme Piai avançou poderosamente em cima disso. Fizemos um programa chamado Integra São Paulo. E agora criou-se o programa Integra Pontal, para viabilizar esses sistemas mais sensíveis dessa região, com foco exclusivo aqui. O Integra São Paulo já conta com 1.300.000 hectares dentro do sistema. É um sistema que gera renda, preserva o meio ambiente, garante resultado, que não tem romantismo nisso. Tem técnica, tem suor do produtor, tem ciência, tem pesquisa. Essa região aqui, que o governo anunciou aqui, que deverá anunciar o programa Irriga Pontal, que água tem no Paraná, tem no Paranapanema, é uma região que com uma lâmina d'água, ela vira uma agricultura sem parar, vai se fazer agricultura o ano inteiro. Isso melhora a região, sobe o IDH de uma região que passou por problemas sérios e por falta de segurança jurídica. Nós tivemos a coragem de propor e a Assembleia Legislativa aprovou. A sanção dessa lei foi feita aqui no Rancho Quarto de Milho, no ano de 2022, e que bênção que esse governador, esse secretário, não olha como políticos olham normalmente. Tudo que o outro fez não presta. O que é bom continua. Sim. É isso que está acontecendo. Tiveram bom senso, né? Bom senso, equilíbrio, porque entregar os títulos não importa quem começou, importa que é bom para a sociedade. Exatamente. E o governador Tarcísio, o secretário Guilherme Piai, tem olhado com muito carinho para essas coisas que geram a segurança jurídica que todo mundo almeja. Exato. A gente precisa disso para seguir até cuidando da família. Exato. Trouxe toda essa harmonia, criou toda essa harmonia, segurança principalmente, né? Harmonia criada com a segurança. Agora, a gente sabe o quanto que o produtor brasileiro ele preserva, né? Tem essa consciência preservacionista. A gente sabe o quanto que a pecuária vem evoluindo, não só em qualidade, mas também o criador hoje buscou muito apoio na genética, fazendo tudo isso, para que ande em sintonia também. Eu queria até comentar uma coisa recente que aconteceu, uma declaração muito infeliz, assim como havia sido feita aquela declaração do CEO da Danone francesa. O CEO da rede Carrefour fez uma declaração muito infeliz a respeito da sustentabilidade da carne do Mercosul. Agora, eu achei muito estranho porque essa fala dele, ela prejudica inclusive o livre comércio. Não é só uma crítica equivocada,
baseado em informações equivocadas, mas também ela prejudica o livre comércio e prejudica o próprio francês, que não dá alternativas de buscar uma carne com qualidade e que é sustentável, sim. Bem, na verdade, eu acho que prejudica a própria organização que ele preside. Sim, e muito. Sem dúvida nenhuma, prejudica a própria organização que ele preside. Mas ele fez isso certamente por desconhecimento. Ele não tem conhecimento de causa para tomar uma decisão como essa, embora ele seja presidente de uma companhia importante, ou que pode deixar de ser importante depois de uma decisão dessa. Então, o que acontece? Desconhecimento leva você a tomar decisões equivocadas ou erradas, para ser o termo correto. Nesse caso foi errado. Uma decisão errada que vai prejudicar a própria organização que ele preside por absoluto desconhecimento. O Brasil tem seus pecados? Tem, e paga cada um deles. Mas não é o agricultor, o pecuarista legal que faz isso. Muito pelo contrário. Nós estamos ampliando as nossas áreas de preservação permanente e ampliando a nossa reserva legal. Tem ilegalidade? Tem. Não é caso do agricultor, é caso da justiça. Assim como em qualquer atividade. Qualquer atividade. Eu quero perguntar, é uma pergunta que ninguém responde, qual é o setor da economia de qualquer lugar do planeta que disponibiliza no bioma Mata Atlântica 20% do seu patrimônio, que não é só abandonar, é cuidar, e custa para cuidar. No bioma Cerrado, nós preservamos 35%, quer dizer, 35% do capital do proprietário fica parado, disponibilizado e custando para ser mantido. Custando para ser mantido. Sim. Porque se pegar fogo, eu sou responsável, o proprietário é responsável. No bioma amazônico, nós preservamos 80%. Então, 80% do capital disponibilizado ali fica morto, inativo e custando 20% tendo que pagar aquilo. Nenhum setor da economia no Brasil ou no mundo disponibiliza parte do capital para ficar parado. Então, o Brasil produz, o Brasil preserva e o Brasil tem renda. Na verdade, são medidas como essa que são tomadas de forma intempestiva, com pouca informação, e quem tem pouca informação decide mal, normalmente. Ele vai prejudicar a rede dele, é uma rede gigante no mundo, que pode deixar de ser gigante por medidas tomadas de forma intempestiva e sem o cuidado de se cercar de melhores informações. O Brasil é o maior exportador de proteína animal do mundo, vai continuar sendo por muitos anos. O Brasil evoluiu. Você falou em genética, é da maior importância o que o Brasil faz. É só olhar as raças que estão expondo aqui. Mas genética sem comida também não funciona. Sim. Aí entra a integração lavoura, pecuária, floresta. Por que o componente florestal? Por muitas razões. Tem o bem-estar animal, precisa de sombra. Tem o processo dos ruminantes, pequenos ou grandes, que precisa de sombra, porque ele tem 4 estômagos. Nós, com um só, a gente já está gordo. Imagine o animal, né? Ele é um processo ruminante. Sim. Ele precisa de sombra para concluir o seu processo. Precisa do bem-estar para que isso ocorra, tanto no gado de leite como no gado de corte. Sim. É do processo. E a LPF vem justamente para trazer tecnologia, ciência e pesquisa de como fazer isso de forma mais organizada. Aí então entra a boa genética, mas se você tem uma boa genética e não tem alimento para o gado o ano inteiro, também não funciona. A boa genética fica prejudicada. Sim. Qual que é o grande desafio do Brasil? Colocar mais carne em cada carcaça. Então, se eu tenho um gado hoje de 18 arrobas, por que eu não posso ter o mesmo gado no mesmo tempo com 20 arrobas, com 21 arrobas? Eu acho que o grande desafio hoje é a gente conseguir digamos assim, um equilíbrio da melhor carcaça, porque hoje no frigorífico entra o quê? Entra um animal de 16 arrobas, de repente entra um de 20, de repente entra do 17, então o que a gente precisa é ter um equilíbrio, um nivelamento para cima, né?
Assim como acontece, por exemplo, com o frango. O frango hoje, o peso médio de um animal, o tamanho médio, ele está muito próximo do ideal. O que a gente precisa hoje é trazer isso para a pecuária. Esse é o trabalho que é a combinação perfeita da genética com a alimentação. Aí nós teremos abate mais cedo, com animais mais padronizados e mais carne em cada carcaça. Porque o trabalho que dá para fazer o abate de um animal magro e do animal gordo é o mesmo. E o animal velho do Brasil foi o custo é maior. O custo é muito maior. O animal velho do Brasil, aquele animal que a gente abatia com 5 anos, 6 anos, 60, 70 meses, esse animal foi embora. Faz parte do passado. Nós temos uma carne de muito melhor qualidade porque o animal é abatido mais cedo, mas com peso de carcaça. Aí está o segredo, a combinação da genética com a alimentação. Dizem que 50% da genética entra pela boca. E eu acredito. Você pode pegar a melhor genética do mundo. Se não tiver alimento, a genética acaba. Você precisa de uma alimentação boa, um animal que converta bem, para que a gente tenha o resultado Aí desejado. vem o melhoramento genético. Aí entra a ciência e a pesquisa. O ILPF te garante pasto. Você está entrando no período do inverno, ou vamos chamar de período de seca, né? No Brasil, porque inverno aqui é quase uma brincadeira. Nós estamos na primavera, vê a lua que está fazendo. Pois é. E ele vai avançando com o pasto muito mais longevo e, ao mesmo tempo, ele fez silagem da matéria que ele tinha, do milho, do sorgo ou do próprio capim. Ele faz uma silagem, porque quando esse pasto seca, o gado entra para comer silagem. Então, ele faz uma pecuária sem parar, mas ele tem que ter feito comida antes. Então, por isso que eu chamo de agropecuarista e ambientalista. Essa é a figura perfeita do nosso agricultor hoje. Ou agricultor, ou pecuarista, mas eu junto tudo num só. Que já está fazendo por instinto. Faz por instinto como cinto de segurança. Exatamente. Faz por consciência e por renda. Porque sem renda, com romantismo, não vai parar em pé. O romantismo não paga a conta. Não paga a conta. Bom, Chiquinho, assim, para a gente encerrar essa prosa nossa aqui, essa oportunidade que você está me dando de levar aos meus seguidores essa informação de tanta qualidade, se você fosse resumir numa frase o seu sonho para o futuro da pecuária brasileira? Nós temos a mania de sonhar grande, mas sonhar com os pés no chão. A pecuária brasileira, a agricultura brasileira não tem mais volta. Ela vai continuar crescendo. Nós dominamos a agricultura tropical no planeta. A primeira grande mentira desse país foi feita por Pero Vaz de Caminha no descobrimento que aqui se plantando tudo dá. Não é bem assim. Nesse país predomina solos pobres. A gente consegue avançar e estamos avançando vigorosamente, porque nós temos 3 grandes evoluções do agro brasileiro. Porque nós fazíamos agricultura predominantemente no sul do Brasil, como os seus imigrantes aprenderam dos seus países de origem, que era uma agricultura de clima temperado. E eles não estavam errados, eles faziam como sabiam. Quando o agricultor gaúcho, catarinense, começou a subir, começou a descobrir que o nosso clima é tropical. Aí surge plantio direto na década de 70, segunda safra na década de 90, que alguns ainda têm me chamado de safrinha, mas é segunda safra, porque é safrona. De 3 sacas de milho, 2 recolhidas em segunda safra nesse Brasil. Todo o algodão, que nós somos o maior exportador do mundo, é produzido em segunda safra. E aí foi o grande salto, o segundo grande salto. E o terceiro grande salto foi juntar tudo isso, que é integração, lavoura, pecuária, floresta. Aí é a cereja do bolo em sistemas que vem crescendo. Por ciência, por pesquisa, por muito suor e muita gente que ficou pelo caminho para que outros pudessem avançar. Foram muitos. Muitos. Então, os que têm sucesso, que tiveram sucesso, que perseveraram na atividade, a gente louva e agradece. Mas agradece também quem ficou pelo caminho, pela ousadia, pela teimosia de querer avançar e não conseguiu porque não tinha conhecimento suficiente. Mas hoje está aqui uma agricultura que um pode se espelhar no outro.
Eu costumo dizer, brincando, mas é uma verdade, que integração lavoura-pecuária, que já tem lá seus 18 milhões de hectares dentro do sistema, não é pouco, é muita coisa, até 20%, 25%, a gente puxa ou empurra. E o restante cresce por inveja. Vê o outro prosperar, ele acaba indo junto. Tá bom. Olha, gente, se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, compartilhe com o seu amigo essa oportunidade de ele conhecer a importância da integração lavoura, pecuária e floresta, o ILPF, não só pelo bem do meio ambiente, mas principalmente pelas conquistas que tudo isso traz, que esse conjunto, que essa harmonia toda traz para nossas gerações futuras. E claro, isso também vai ajudar a pagar a conta de muita gente. Obrigado. Chiquinho, obrigado. Cláudio, eu te agradeço e devo dizer assim, só para fechar, integração lavoura-pecuária é para todos, pequenas, médias e grandes propriedades. É para todos. Ela é inclusiva, de fato. Ela é inclusiva, de fato. Isso emancipa o produtor. Exatamente. Chiquinho, Obrigado. Obrigado, viu, amigo? Obrigado. Mesmo.